Entramos em sua casa a esta hora para um olhar dos principais acontecimentos da semana com o nosso comentador, Fernando. Boa noite. Boa noite. Vamos olhar para o tema da semana. O Fernando escolheu o debate sobre o turismo que ocorreu esta semana entre o chefe de Estado e os operadores do setor. Fernando. Bem, o turismo é por todos conhecidos como um setor tradicional que pode gerar grandes receitas para Moçambique, para além da agricultura, e o turismo enquadrado no setor de serviços. E por isso mesmo me parece que foi esta a preocupação do chefe de Estado em reunir-se com 8 operadores privados e 22 representantes do Estado neste setor do turismo. E a perplexidade do chefe de Estado é que, sendo Moçambique um país com tantos recursos e com tantas potencialidades para o turismo, ocupa o 13º lugar ao nível da SADC e o 130º lugar ao nível mundial. Portanto, algo não está a acontecer corretamente, para além do fator conjuntural, que é a questão do conflito e da instabilidade político-militar, porque sem condições de paz criadas não há turismo, ou seja, desaparecem as belas praias de Moçambique, os ambientes cinegéticos e outras potencialidades que o país tem. Portanto, a paz é uma condição sine qua non. De qualquer forma, toda a destruição da há outros elementos. Toda a destruição da imagem de Moçambique nos últimos 2 anos, acho que a nível internacional só se tem falado do mal do nosso país. Claro, portanto, não há turismo que resista a isso. Digamos que pode o Parque Nacional da Gorongosa tentar remar contra a maré, podem as ilhas paradisíacas do norte do país, da província de Inhambane, tentarem colocar em revistas da especialidade todo o seu potencial, que o turista tem medo, tem receio e sofre os efeitos desta propaganda negativa. De qualquer forma, a ideia do encontro foi analisar nós de estrangulamento, questões de fundo que fazem com que o turismo não avance, nomeadamente questões do espaço aéreo, da nossa companhia de bandeira, da polícia, da migração, das taxas, dos impostos, da qualidade da qualidade dos alojamentos, das infraestruturas. Mais uma vez, não só o debate foi interessante e importante, e traçou-se uma estratégia em que, de algum modo, o Primeiro-Ministro terá sobre os seus ombros mais uma tarefa, ou seja, tentar levar por diante um grupo de trabalho que faça dinamizar o turismo. Eu só gostaria, ou espero, que isto não seja mais um daqueles grupos de trabalho que depois é esquecido e fica na gaveta, porque, de facto, eu estou de acordo que o turismo tem um grande potencial e pode alavancar de forma sustentável a economia de Moçambique e, mais importante ainda, porque cria muitos postos de trabalho ao longo de todo o país, nomeadamente na sua faixa costeira. Mas os problemas, os nós de estrangulamento são os mesmos, Fernando. Sempre os mesmos. Já falamos deles, já os identificamos claramente há anos. Exato, mas não avançamos. Não avançamos. E penso que a questão central seria exatamente essa. Não, e mais, por que não temos estado a avançar? O preocupante é que outros países da região, portanto da região SADC, que vêm de uma posição atrás de Moçambique, vão conquistando pontos, vão conquistando posições, e nós vamos ficando para trás. Daí o facto de estarmos em 13ª posição no ranking da SADC. Na verdade, o turismo é apenas uma consequência de todo um modelo de organização dos Estados. Se as passagens aéreas são proibitivas como são aqui, evidentemente não esperemos que haja turismo em condições. Enfim, há só destapando esse item, porque depois também o custo do alojamento, da restauração, se nos compararmos com a África do Sul, se nos compararmos com o Malawi,
porque a África do Sul toda a gente vai encolher os ombros porque é natural, mas podemos nos comparar com a Suazilândia, com o Malawi, que tem condições competitivas muito mais atraentes que tem Moçambique. Há muitas coisas que se calhar temos de refletir relativamente ao turismo, ao tipo de turismo que queremos estimular, mesmo a partir de encorajar o turismo interno entre os próprios cidadãos moçambicanos, para que possam então o turismo não possa ser pensado como a visita de estrangeiros ao país. Muito bem, vamos olhar para os temas que elegemos para esta noite. Vamos começar então pelo relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito às Dívidas Ocultas. Esta semana foi apresentado no Parlamento, uma sessão à porta fechada, mas o documento foi amplamente então distribuído aos mídias. Fernando, qual é a sua ideia com que ficou deste relatório? Bem, a minha primeira reação, e lendo não só o relatório, mas como os anexos que têm em consideração os depoimentos das principais figuras elencadas para prestarem declarações à Comissão Parlamentar, é que me parece que as autoridades moçambicanas, os líderes deste país, quando estabeleceram em 1990 uma comissão multipartidária, eles o fizeram com uma pistola encostada à nuca, ou seja, uma das constatações mais claras e mais evidentes, e aliás salientada ao longo de toda a semana, é que foi violada a Constituição de Moçambique, 2, foi violada a lei orçamental. E, por outro lado, temos o nosso antigo chefe de Estado a dizer que se tivesse que fazer de novo, faria igualmente da mesma forma. Ou seja, isto significa e sugere que, se for necessário violar de novo a Constituição, viola-se de novo a Constituição, não há qualquer problema. Ora, isto deve ser preocupante para os moçambicanos, deve ser preocupante para aqueles que se preocupam com as noções de cidadania e de que não há poderes absolutos em Moçambique e que, em última análise, a violação à lei-mãe, à Constituição, que é a lei fundamental deste país, deve ser exemplarmente punida. Ora, quando o chefe de Estado, quando os seus principais colaboradores neste projeto foram pelo mesmo diapasão, ou seja, corroboraram uma noção de que o projeto era mesmo para ocultar, o projeto era mesmo para ser executado nesta forma, mas até houve uns azares, porque lá pelo meio o banco, o Credit Suisse, por exemplo, exigiu uma determinada publicidade em relação às obrigações da Ematum. Foi mobilizado outros credores. E isto fez entornar o caldo, aparentemente, uma citação de uma das pessoas que prestou declarações perante a Comissão Parlamentar. Portanto, é lamentável que isto tenha acontecido nestes termos, mas também é lamentável que as pessoas que participaram neste projeto de esconder este projeto perante a opinião pública, perante os cidadãos, mas perante instituições do Estado, nomeadamente a Assembleia da República, o Parlamento, que foi perfeitamente contornado em todo este processo. E, ao longo do relatório, percebe-se que outras instituições foram contornadas, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal Administrativo e depois, ao nível internacional, o Fundo Monetário Internacional. Já tenho dúvidas sobre o Banco de Moçambique, porque não me parece credível que o Banco de Moçambique tenha sido contornado, por exemplo, quando o ano passado, em março, foi paga uma prestação a favor da Proíndicos de 23 milhões de dólares, quando nessa altura, ou umas semanas depois, o governador do Banco de Moçambique dizia que não conhecia quem era a Proíndicos e muito menos que haveria dívidas identificadas com essa empresa de que ele desconhecia.
E mais, relativamente aos títulos de dívida pública dessas empresas foram vendidos a vários bancos aqui no nosso mercado e, portanto, é estranho que o Banco de Moçambique tenha vindo dizer que não sabia desta operação. O que também levanta outras questões. Teriam sido os bancos suficientemente avisados sobre a legalidade de todo este processo em relação a estas obrigações? Quer parecer que não. Por acaso, outra lacuna que achei estranha neste relatório é o facto dos advogados que aconselharam estas dívidas não terem sido chamados ao Parlamento, porque, por exemplo, há um dos declarantes que diz muito frontalmente e muito objetivamente: nós pensávamos que tudo estava bem porque os nossos advogados nos disseram que tudo estava bem. Fernando, há muitos ângulos por onde pegar este relatório. Comecemos, se calhar, pela parte final. Qual é a relevância que terá este documento para todo o desfecho à volta deste assunto? Bem, eu veria este relatório e a importância deste relatório em dois ângulos que me parecem importantes. Isto uma vez que o relatório não pode responsabilizar, sim. Não é, portanto, aquele documento que as pessoas estavam à espera que aponte os culpados. Essa era a primeira questão que eu queria abordar. Um primeiro ponto e tal como a Renamo disse antes, e que não tinha grandes expectativas em relação a este relatório não nos traz nada de novo, contextualiza, aprofunda de algum modo algumas questões estruturantes em relação ao facto de como as dívidas foram concebidas, mas não nos traz as revelações de que os moçambicanos precisam e que os moçambicanos estão à espera, ou seja... Mas traz declarações importantes dos atores, o que num processo judicial, por exemplo, nunca teríamos acesso ao processo em si, em termos públicos? Não, são cento e muitas páginas que têm muito pano para mangas em termos de outras análises, outras investigações, outros questionamentos, sobretudo do ponto de vista legal. E mais, volto à questão da violação da Constituição. Esta questão do pronunciamento arrogante de que é possível, em nome da segurança, violar-se a Constituição sempre que for necessário, isto carece de um debate aprofundado, se de facto nós somos um Estado de Direito, ou não somos, ou se somos uma democracia faz de contas em que, de vez em quando, somos um Estado democrático, mas depois, quando não nos interessa, não somos esse Estado democrático. De qualquer forma, e voltando à questão do relatório em si, apesar de parecer objetivamente que a Renamo andou bem em se distanciar do relatório, eu defendo mais uma vez que seria importante, e foi importante, o deputado Venâncio Mondlane ter estado nesta comissão, teria sido muito importante os deputados da Renamo terem estado na comissão, teria sido muito mais difícil para as diferentes pessoas chamadas a depor enfrentarem determinadas questões, terem que responder a determinadas questões. Agora, aqueles pormenores sobre os montantes, sobre como foram desembolsados, como ajustar os montantes à faturação, a equipamentos, aonde foram parar esses montantes, de facto, só uma auditoria de natureza forense nos poderá elucidar sobre esses elementos. De qualquer forma, há pormenores que não deixam de ser deliciosos neste relatório. Eu fiquei a saber, tanto quanto me parece da minha análise do relatório, que afinal a Ematum já nem sequer é um projeto de 350 milhões de dólares, já passou para um projeto de 100 milhões de dólares e que
3 trimarãs valem 200, portanto, estes lanchas de interseção rápida, elas em si valem 250 milhões de dólares, valendo o equipamento de pesca, nomeadamente os 21 navios da Ematum, valem 100 milhões de dólares, o que são também, mais uma vez, questões muito controversas e muito questionáveis. Não, importante é realçar que aqui não estamos em presença de um relatório da auditoria, portanto, é um relatório de inquérito de natureza política, que é... Natureza política e com um grande enfoque sobre assuntos de natureza legal. Por exemplo, discute-se, e eu acho que é interessante esse debate, se o Estado deveria declarar a nulidade do negócio, que é um dos argumentos que mesmo setores da sociedade civil defendem, que o Estado pura e simplesmente não deveria pagar esta dívida, uma vez que não foram observados os pressupostos que estão fixados legalmente em Moçambique para a consecução dessas dívidas e, por outro lado, os credores também não exigiram esses mesmos elementos e havendo, portanto, papel para ser declarada a nulidade destes negócios. Outra coisa também que acho muito interessante é toda a questão de se insistir que devem as empresas pagarem a dívida, quando nós sabemos, e por aquilo que está a acontecer, que isto é completamente impossível de vir a acontecer. Vamos tentar olhar, como eu disse, é um relatório vastíssimo, há muitos ângulos por onde pegar, vamos tentar enquadrar alguns. Já que o Fernando referiu a questão da RNAM não participou, e o maior perdedor, de facto, deste processo é a RNAM e a sociedade no geral, que não teve a oportunidade de integrar na Comissão uma voz, digamos, com uma perspectiva diferente. Os partidos, na verdade, simbolizam estas perspectivas diferentes de olhar para um país. Acabou por ser apenas um deputado, as informações que eu tenho é que foi este mesmo deputado, Venâncio Mondlane, que inquiriu praticamente o presidente Guebuza, sem que os outros se tivessem pronunciado. De qualquer maneira, foi mais uma perda para a própria RNAM não ter participado neste processo. Eu acho que sim. O país beneficiaria do contributo da RNAM. A RNAM sairia bem na fotografia, no sentido que mostraria, ou não, claro, ter feito o trabalho de casa, como fez o deputado Venâncio Mondlane, que foi o patinho feio da Comissão, como a sua colega na Comissão de Inquérito às Valas Comuns tinha feito exatamente esse papel, mas é importante que a oposição esteja lá. Por outro lado, em relação à questão pública, não obstante os regulamentos abrirem esta possibilidade de audição em plenário seja feita à porta fechada, eu acho que no âmbito daquilo que foi do processo e da forma como foi desencadeado este processo, ou seja, de haver esta consonância entre o Fundo Monetário Internacional e as autoridades moçambicanas, em que o povo moçambicano precisava de saber da forma em como estas dívidas foram contraídas, era importante que esta plenária tivesse sido à porta aberta e não à porta fechada, uma vez que a porta fechada dá sempre esse aspecto que há algo que se pretende encobrir e que não deve chegar à opinião pública. Até porque o relatório é público e, portanto, é uma contradição enorme entre disponibilizar... Bem, eu não sei se o relatório... Eu tenho aqui o relatório, mas não sei se de facto o relatório... Já foi disponibilizado... é público. Já foi disponibilizado
vários jornais... Na prática é público. É público, os vários jornais, portanto, já o publicaram e, portanto, não se percebe muito bem porque é que o debate acabou por ser a porta fechada, debate de um documento, na verdade, público. Mas, Fernando, vamos tentar olhar para alguns aspectos deste relatório. A essência, o grande argumento que foi colocado, grande argumento que foi colocado para defender esta engenharia toda, praticamente por todos os intervenientes, foi o da defesa da soberania. Sendo que o objetivo de defender a soberania parece inquestionável para qualquer moçambicano que se preze, e, portanto, não há dúvidas que não há nenhum cidadão de um país que queira ter a sua soberania à mercê de qualquer pirata do ar, de qualquer instabilidade. O problema está na forma como se procurou fazer, portanto, esta defesa da soberania neste processo todo. Eu queria que refletíssemos sobre este aspecto. Porquê é que esta defesa da soberania é feita por via de empresas privadas, se a defesa da soberania é uma função exclusiva dos Estados? Não é normal, pelo menos, ouvir dizer que há algum Estado que se está a defender com exércitos privados, enfim, tal. E, portanto, seria lícito que esta fosse uma operação integralmente do Estado, sem esses subterfúgios de empresas privadas e tudo. E esta é uma resposta que fica sempre no ar e o relatório não traz resposta. É uma pergunta que fica no ar, o relatório não traz resposta. Depois, por que se cometeu erros tão flagrantes na escolha dos equipamentos, dos barcos? Um dos anexos que eu via, o responsável da Hemopesca, que é a empresa do Estado que é responsável pela pesca, dizia que a Hemopesca não tinha sido consultada. O IGEP também não. O IGEP também não, mas foram envolvidos privados. Ou seja, foram contornadas empresas que são do Estado e foram envolvidos... No caso da Hemopesca, é dito que a Hemopesca de facto já não existia, não tinha trabalhadores e mesmo o seu conselho de administração não funcionava. Pois, então a questão... e depois, o Ministro das Finanças conhecia, pelo seu depoimento, deu para perceber que o antigo Ministro das Finanças conhecia pouco ou quase nada deste projeto e que avalizou de uma forma muito pouco criteriosa, sem colocar... Ele dizia, há uma pergunta que lhe é feita que me deixou assustado, quer dizer, para o Ministro das Finanças se isto era um aval, uma fiança que o Estado está a fazer a uma empresa, olha, em termos contabilísticos já há obrigação de colocar provisões no orçamento, porque eu sou solidariamente responsável perante uma situação de fiança. Se o devedor principal não pagar, o fiador tem de pagar. Portanto, se o património do devedor principal não responder integralmente, vai-se ao património do fiador. Ou seja, sempre que há uma fiança, e isto é uma regra básica mesmo em termos de empresa, há um processo judicial, cria-se logo uma provisão do valor da causa e tal. E a ligeireza com que isto foi dito, pelo menos neste inquérito, criou perturbações muito grandes. Como é que o Fernando olha para isso? Bem, eu diria o seguinte, usando a magnanimidade do antigo chefe de Estado em achar que deveria fazer e deveria proceder da mesma forma, olhando para a forma como foi montada esta operação e utilizando palavras muito pesadas, parece que estamos aqui perante a evidência que foi criada em termos de Código Penal, uma associação para delinquir. Ou seja, foram criadas organizações com objetivos muito claros e que eram de passar objetivamente à margem da lei, à margem do crivo das instituições e à margem de um escrutínio legal, fiscal e económico. Ora, isto é assustador. Dá quase a ideia de que foram criadas sociedades secretas por um grupo restrito de pessoas, não obstante
ter este grandioso objetivo de que todos os moçambicanos comungam, que é a defesa da soberania nacional. Ora, a defesa da soberania nacional tem muito que se lhe diga. Sem querer parodiar sobre estas situações, é assim, todos nós gostaríamos que o nosso chefe de Estado tivesse o seu Air Force One, mas, portanto, um avião presidencial com as comodidades que tem o avião presidencial do chefe de Estado americano. Agora, nós não temos esse avião presidencial porque este Estado não tem as condições para ter o tal de avião. E se o tivesse, estaríamos a incorrer numa grande asneira, porque não estaríamos a essa dimensão. Depois, a maneira como estão feitos os depoimentos, a maneira como os depoimentos estão reunidos neste relatório, é evidente que houve uma concertação entre todas as partes envolvidas de como é que seria apresentar e vender o projeto à Assembleia da República. Não é possível pessoas fazerem figuras tão patéticas como são apresentadas aqui no relatório. Por exemplo, a diretora do IGEP pode dizer que não era a diretora do IGEP à altura, mas o ministro Malayan, no mesmo diapasão, o ministro Malayan devia se escusar a fazer pronunciamentos sobre o projeto, porque diria, não, essas perguntas façam ao ministro Chang, porque eu não sei nada disto. E não obstante, vemos que o ministro Malayan é uma parte fundamental neste relatório, nomeadamente tentando elucidar o Parlamento sobre as diversas opções que se oferecem ao saneamento, sobretudo financiamento económico ou financeiro das três empresas. Também ressalta deste documento que claramente o antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang, foi escolhido como a pessoa que deveria dar a cara por todo esse projeto, o que todos nós sabemos, e já o dissemos aqui, não é assim que funciona o Estado moçambicano. Um projeto securitário não fica a cargo do Ministro das Finanças. Eu insisti na questão do Ministro das Finanças, das declarações dele. Uma coisa que me salta à vista é que este negócio não foi comunicado ao Conselho de Ministros, porque o Ministro sentia que era competente para fazer. Quando o Ministro é competente para dar avales de cerca de 2 mil milhões de dólares, não comunica ao Conselho de Ministros, não comunica ao FMI, nem pede autorização ao Parlamento, nem à PGR. Ele diz que se tratava de avales e não de dívida para o Estado. Eu ia... esta questão, com o Ministro das Finanças, Fernando, é obrigatório que saiba o que é um aval do empréstimo. Significa que se a pessoa que estou a avalizar não pagar, pago eu. Pago eu, então, dizer que é um aval não é uma dívida. Um aval é quase uma dívida, portanto, é uma figura de uma dívida, porque se o devedor não pagar, pago eu. É isto que eu coloco, portanto, e desde logo fica a obrigação de eu, nas minhas contas, ter que colocar uma provisão. Se eu vou avalizar alguém, portanto, tenho que saber que o meu patrimônio a qualquer momento vai ser chamado para responder por uma dívida. É isto que eu pergunto. A ligeireza com que a decisão é tomada, o ponto, para os valores envolvidos. Nós temos que, para analisar isto, ver várias conjunturas. E há dois elementos que me parecem fundamentais. A possibilidade de haver um terceiro mandato a favor do presidente que abusa. Portanto, todas estas questões continuariam encobertas ou parcialmente encobertas. Da possibilidade de os projetos do gás avançarem mais rapidamente do que na prática veio a acontecer, ou seja, até agora os projetos do gás não avançaram. Mesmo na argumentação deste relatório, é completamente falacioso a argumentação de que a ANADARC e a ENI
vão ser obrigadas a aceitar esta segurança. Ora, se a Anadarko e a Eni nem sequer aceitam a plataforma de Pemba, como é que teriam que ser obrigadas a aceitar esta estrutura securitária? Isto é o que se esperava, portanto, quando isto é de encame. Exato. Isto é para explicar que toda a argumentação que agora é feita e que aparece perante a Comissão Parlamentar não é a argumentação, não é o cenário, não é a conjuntura, que à data da criação das empresas, da concepção e desenvolvimento do projeto, isto foi feito desta forma. Por exemplo, todo o debate sobre empresas públicas, empresas privadas. Ora, quando interessa, estas são empresas de direito privado, uma vez que são sociedades anónimas. Mas depois, quando, não só em termos práticos, são de facto empresas de capitais públicos e mais, não têm... Materialmente são empresas públicas. Sim, pois, materialmente são... exatamente. Não, e mais, têm este vetor fundamental, são controladas pelos nossos serviços de segurança. Portanto, os nossos serviços de segurança tiveram a responsabilidade de criar estas empresas. O resto são tudo argumentos. Por exemplo, quando se diz num determinado momento da audição, a Proíndicos não conseguiu materializar em pleno o projeto securitário. Então, tivemos que criar a Ematum. A Ematum continuava a ser o prolongamento do projeto securitário, mas com o argumento de que eram barcos de pesca. Ou seja, isto na prática significa o seguinte: nunca houve intenção de criar nenhuma frota de atum, nunca houve nenhuma intenção de disputar o atum das frotas estrangeiras para uma frota nacional. O projeto do atum foi uma camuflagem para continuar o projeto securitário, não com o nome de Proíndicos, mas com o nome de Ematum. Isto faz-me lembrar o desfile. Eu estava a analisar, enquanto preparávamos este programa, as várias declarações dos vários governantes que nós tivemos sobre isto. Depois de ver esta declaração deste diretor do CISO, que é o António Rosário, quando ele dizia que o objetivo principal da Ematum não era a pesca do atum, e fui ver as declarações, vi as declarações do antigo Ministro da Planificação e Desenvolvimento, Ayuba Coronel. Ele dizia assim: Ematum faz parte do projeto da Estrada Nacional número 0, que é dinamizar a cabotagem e tudo isso e tal. Vou pegar as declarações do próprio ministro Chang das Finanças, dizia que para dinamizar a pesca do atum e tal. Depois o ministro da Defesa, o atual, o ministro do Mar, ainda deu uma grande entrevista aqui à minha colega Olívia. Ele dizia pomposamente isto, que a ideia de que há muitos barcos de bandeira estrangeira que estão a pescar na nossa costa, e que só um barco tem bandeira nacional, portanto era necessário reforçar isto. Lembro-me do papel do Parlamento, o quão isto foi defendido no Parlamento, que não, era um projeto importante, estratégico para pescar atum, para garantir que... E depois, quando vamos ver, a olhar para o relatório, não havia tripulação para os barcos. Os barcos não tinham especificações técnicas adequadas para fazer pesca de atum. A uma pesca não tinha sido contactada, ou seja, claramente o que diz o António Rosário... O relatório diz uma coisa muito interessante pela boca do ministro Malayane, que neste momento está-se a pensar vender a frota pesqueira a uma empresa ou da Coreia do Sul ou do Japão, que são os dois grandes consumidores de atum, um pouco dentro daquilo que já foram, inclusive, declarações do Presidente da República, quando foi à União Europeia no princípio deste ano, em que disse: se essa empresa não pesca, se esta empresa não funciona, tem que se vender esta empresa. Portanto, eventualmente, o fim desta empresa será ser vendida. Até porque, como disse o PCA destas empresas, se a pesca não era a parte principal desta atividade, ele dizia assim, quase culposamente, dirigindo-se ao Parlamento: foram vocês que decidiram desmembrar a parte de pesca da Ematum, portanto, vocês do Parlamento.
Na prática, o que ele estava a mandar uma mensagem, ou seja, desmembrada a Ematum na perspectiva em que está, da parte securitária, portanto, ficando da parte da pesca, claramente não tem pernas para andar. Não, na forma aqui há um drama, há um outro drama que perspassa em todo o relatório, ou seja, a nossa segurança de Estado, de algum modo, teve que dar a cara para a opinião pública em todo este imbróglio, não porque este cenário foi criado para que eles assumissem este papel, mas a força das circunstâncias fez com que a segurança de Estado tivesse de ser chamada à colação. Ora, isto nunca aconteceu em 40 anos de independência de Moçambique. A segurança de Estado age habitualmente em meandros muito secretos, muito restritos, muito ocultos e raramente vem a público dar a cara sobre as suas operações. Ora, o ambiente criado, aliás, o António Carlos do Rosário diz isso mesmo, pelo barulho feito pelos mídia, obrigou a que também a segurança de Estado tivesse sido forçada a dar a cara a um projeto que não foi concebido nesses mesmos moldes. Portanto, ainda a propósito, dizia, estou aqui a mais de uma declaração do antigo Ministro das Finanças, ele dizia assim, porque é que ele considerou, porque é que não foi comunicado a nenhuma instituição, ele dizia que a nossa convicção na altura é de que não haveria nenhuma dívida para o Estado, uma vez que era apenas uma avaliação que o Estado estava a dar, ou seja, repetindo aquela ideia que eu estava a colocar, a partir da altura em que há um aval, não podemos partir da convicção de que não haverá, não haverá dívida, até porque não temos controle sobre o devedor principal, nós somos o devedor subsidiário nesse caso. Mas pronto, vamos... Não, Jeremias, no cenário Alice no País das Maravilhas, de facto, era assim que deveria acontecer. Por exemplo, só as mais-valias da transação entre a ExxonMobil e a Eni dão para pagar esta dívida. Portanto, mesmo que as empresas não fossem operativas, mesmo que se não verificassem todos estes cenários da Guerra das Estrelas e da segurança do canal de Moçambique e da zona costeira de Moçambique, em termos de dinheiros, nada impedia que isto fosse pago, mesmo que todos os business plan, portanto, os planos de negócios das três empresas sejam muito questionáveis. Aliás, a própria comissão de inquérito ou as pessoas que assessoraram a comissão de inquérito levantam sérias dúvidas em relação aos planos de negócios para as três empresas. Muito bem, vamos avançar para outros temas, Fernando. Esta semana foi anunciada então uma mega apreensão de madeira, portanto madeira em Torres estava a ser ilicitamente exportada presumivelmente para a China, mais de 1.000 contentores, cerca de 42 mil metros cúbicos de madeira. Fernando, queria ouvir o teu comentário. Esta indústria parece que mais leis, mas a prática é que continuamos a dilapidar aquilo que são os nossos recursos. Bem, em primeiro lugar, eu acho que é de saudar todos os oficiais do Estado envolvidos nesta grande operação. E quando o nosso Estado é questionado, é interrogado sobre a sua seriedade, os seus funcionários muitas vezes são mal vistos, é importante dar-se relevo a todas as pessoas que estiveram envolvidas nesta operação, que, de acordo com o próprio Ministério, é considerada a maior operação até hoje desencadeada de confisco de madeira que iria ser exportada para a China. Agora, vamos às questões práticas. A questão é que todos sabemos que isto decorre todos os dias, todas as semanas. Se nós andarmos nas estradas de Moçambique e, sobretudo à noite,
Por exemplo, por que é à noite que circulam estes caminhões cavalo? Será que é para os motoristas que gostam da frescura da noite para se dirigirem à Beira e a Nacala? Não. E esta madeira, quase previsivelmente, vem da Zambésia, que é o grande centro, terá sido transportada em todo aquele percurso até o Porto de Nacala, percorreu estradas estas que, quando é conveniente, estão cheias de polícias de trânsito. Significa que, quando nós queremos ocupar as parangonas dos jornais, nós podemos fazê-lo. E quando eu digo nós, o Estado, o seu braço executivo, as suas forças de repressão, as alfândegas, os serviços de fiscalização de fauna e floresta, podem fazê-lo, têm capacidade de fazê-lo e, sobretudo, têm que ter o lamiré que podem atuar. Uma outra questão que eu acho que era de grande importância e de grande relevância é altamente contestada este terminal de contentores que funciona junto ao Porto de Nacala. Ora, é junto a este terminal que foi encontrada uma parte da carga, uma parte dos contentores. Mas já não é a primeira vez. Eu, por acaso, não sei, mas eu gostaria de saber quais são os poderes deste país que estão atrás desta terminal de contentores, que, não obstante todos os escândalos, todas as corrupções, todas as sobrefaturações, todas as várias reuniões que já chegaram ao próprio Presidente da República, ao Ministro das Finanças, há objetivamente uma proteção, um protecionismo inaceitável em relação a este terminal de contentores. O que é que se passa? Quem é que está por detrás? Quem são os proprietários que gozam de tanta proteção? Mas já esteve, tanto quanto eu sei, já esteve em cima da secretária do Ministro das Finanças, do Ministro dos Transportes, abolirem este terminal. Mas, à 25ª hora, isto é sempre parado. Pelos vistos, este terminal também serve para este tipo de operações, uma vez que grande parte dos contentores em que foram detectadas irregularidades estavam exatamente dentro das instalações deste terminal. Portanto, vamos avançar para o próximo ponto. Esta semana o Banco de Moçambique anunciou então várias medidas no âmbito da sua intervenção no MOSA e da liquidação do nosso banco. No nosso último programa aqui, nós já nos tínhamos levantado um questionamento: porquê que ao cabo de 3 semanas, que eram as 3 semanas na última semana, o Banco de Moçambique não anunciava uma comissão liquidatária, no caso do nosso banco, e de praticamente 2 meses, portanto, no caso do MOSA, porque é certo que esta semana, praticamente quase a fechar um mês, o banco anunciou então o início da constituição da comissão liquidatária para o nosso banco. Como se sabe, vai ter os credores, vai ter os acionistas da empresa, vai ter o representante dos acionistas, o representante dos credores e o representante do Banco de Moçambique, e ainda a comissão que vai tentar vender o MOSA Banco. Vender ou, antes de vender, proceder a dar a possibilidade aos acionistas do MOSA Banco de capitalizarem o banco. É assim, eu acho que neste processo todas as instituições têm vindo a aprender. Não obstante, no passado, a Credicup ter sido liquidado, não foi um processo que envolveu os parâmetros, por exemplo, que estão adstritos ao processo no nosso banco. E, portanto, objetivamente, o Banco de Moçambique sentiu grandes dificuldades em avançar em termos legais, práticos, para implementar a sua intervenção no nosso banco, a sua intervenção no nosso banco. No nosso banco há claramente uma nova nuance, e essa nova nuance vem agora plasmada num comunicado do banco, que é a possibilidade
dos seus acionistas em Assembleia Geral, em princípio a decorrer no final do mês de janeiro, poderem declarar do seu interesse em capitalizar o banco, valores esses que serão determinados pela auditoria que está a decorrer neste momento e feita pela KPMG. Portanto, o que é que explica estas aparentes mudanças do Banco de Moçambique neste percurso, no caso do MOSA, e esta enorme hesitação, por exemplo, no caso do nosso banco, de nomear imediatamente a Comissão Liquidatária, que é o que está na lei? Porque, de acordo com a lei, feita esta nomeação, ainda há um mês para... portanto, tem que haver eleições ao nível, por exemplo, dos credores, os acionistas têm que indicar alguém, mas podem ser impugnados esses atos, portanto, dá uma janela de um mês. Este arrastar do processo que parecia ter começado com muita convicção, como é que explica? Bem, em primeiro lugar, e em relação ao MOSA Bank, é importante realçar que o MOSA ocupava o ranking, o quarto lugar no ranking dos bancos moçambicanos, pelas palavras do próprio Banco Central, os seus elementos fundamentais são sólidos. Logo, por outro lado, representa também um banco de iniciativa de capitais moçambicanos. Portanto, em última análise, a mensagem que é passada para o mercado e para a sociedade moçambicana é: estes moçambicanos são incapazes de gerir um banco e é por isso que caírem. Portanto, digamos que o Banco de Moçambique teve em consideração não só a importância do banco, o seu peso Mas por que é que só agora, Fernando, se tem esta consideração e não se teve a mesma consideração em setembro, quando se intervencionou o banco? A pergunta que eu faço é: por que é que eu venho agora dar oportunidade aos acionistas de recapitalizarem o banco quando isto esteve em cima da mesa no momento em que se fez a intervenção? Aí temos que recuar, também temos que recuar um pouco. Temos um novo governador do Banco de Moçambique, um novo governador que não tem os laços políticos a ele associados em relação às medidas que toma. Há muitas pessoas no setor que defendem que esta intervenção já deveria ter sido feita no tempo do governador Gove e, portanto, a sua primeira intervenção foi olhar para o histórico do banco, olhar para os problemas de liquidez que o banco estava a enfrentar e, no âmbito das diferentes prerrogativas que lhe assistiam, decretar a intervenção. Mas, e isto já discutimos aqui, decretou-se a intervenção, mas não houve como que um suporte a esta intervenção por parte da própria máquina do Banco Central em dizer: e qual é o roadmap, qual é agora o caminho a seguir em relação a isto? Houve este problema, ou seja, inclusivamente faltavam alguns instrumentos legais que complementavam a intervenção do Banco Central no MOSA. E foi neste processo de diálogo entre os acionistas do MOSA Bank e do próprio Banco Central que se chegou a esta solução, nomeadamente da possibilidade dos acionistas terem um estatuto preferencial em relação à capitalização deste banco. Eu estava a fazer esta pergunta no sentido de que, pronto, um cidadão leigo pouco entendido nisto, assumindo que o desfecho é, portanto, o Banco de Moçambique vendeu o banco, dar a oportunidade aos acionistas do banco de recapitalizar, do MOSA, de o recapitalizarem. A pergunta que vai fazer: bom, mas por que tu deixas esse exercício intervencional a um banco, ao fim de 3, 4 meses, dar a oportunidade aos mesmos acionistas para meterem dinheiro, que era aquilo que o banco carecia, porque não tinha déficit nos seus rastros de solvabilidade? Portanto, essa pergunta é natural que se faça. E depois, o que é que sucede nesse intervalo de 3, 4 meses, assumindo que se vão ser 3, 4 meses, o que é que sucede? O Banco de Moçambique injeta dinheiro no MOSA para permitir que ele possa funcionar. E tem que ser ressarcido do dinheiro que injetou no MOSA. Portanto, injeta capitais públicos e tudo isso. Por que é que não, uma vez que os acionistas há muito
tentam passar esta mensagem de que estavam em condições de a qualquer momento meterem dinheiro. É uma pergunta que se faz, Fernando. Isto é complementar a essa situação, ou seja, os acionistas costumam argumentar que o banco foi pouco cooperativo em relação às hipóteses de capitalização. Então, o Banco de Moçambique. Mas isto é o argumento dos acionistas. Não foi essa a opinião do Banco Central, que era chamado à colação cada vez que o banco derrapava em matéria de liquidez, ou seja, quando o banco não conseguia responder ao levantamento de um cheque, a movimentos de tesouraria, quem é que entrava na compensação? O Banco de Moçambique. Agora, é preciso analisar de que uma intervenção mais radical do Banco Central no Mozambique, tratando-se de uma peça incontornável no pequenino sistema financeiro de Moçambique, isto traria outro tipo de efeitos em cadeia para o próprio sistema bancário. Por exemplo, vejamos uma praça europeia como a Inglaterra. Como efeito do Brexit, ou seja, da retirada da Inglaterra da União Europeia, o sistema financeiro foi muito abalado. O Banco Central, o Banco de Reserva britânico, entrou em ação para exatamente apoiar toda a banca comercial, não deixando que o seu sistema financeiro fosse abalado por uma decisão política que foi o eleitorado quer o Reino Unido fora da União Europeia. Ou seja, uma ação sobre o MOSA poderia ter efeitos sistémicos que não é o caso do nosso banco. Fernando, em relação ao nosso banco, a constituição da Comissão Liquidatária, que é que comentário merece? Bem, em primeiro lugar, e como tínhamos dito na semana passada, já há muito que deveria ter sido nomeada esta Comissão Liquidatária. Finalmente, é um dos primeiros atos, na verdade, exato, de acordo com aquilo que está na lei da liquidação das sociedades. Que a Deloitte vai fazer a liquidação deste banco e que tem um ano para o fazer. Agora, o que é que se passou exatamente nestas 4 semanas? Nós não sabemos o que é que se passou nos bastidores, mas claramente houve muitos debates e muitas reuniões no Banco Central de como proceder, de como ler a lei e de como aplicar a lei da liquidação das instituições financeiras e só depois sair-se para a rua com... Mas a lei é clara, Fernando, claríssima, que nem água, claríssima. Mas também, Jeremias, também sabemos que nas nossas instituições, primeiro disparamos e depois vamos ver as consequências dos nossos tiros. E neste caso houve vários mortos logo ali e, portanto, havia situações muito complicadas que era preciso resolver. Vejamos, por exemplo, o alarido que se criou com a liquidação do nosso banco, a manipulação de informação em relação ao nosso banco, a extensão dessa manipulação aos média, a corrida a todos os bancos na semana seguinte à intervenção no nosso banco, e a tudo isto o Banco Central esteve aqui a apagar muitos fogos numa mesma semana. Fernando, vamos avançar para o outro ponto. Falemos do diálogo político. Continua a marcar passo nitidamente e infelizmente confirma o meu pessimismo que eu já venho manifestando aqui. 5 meses depois, com toda aquela equipa de mediadores internacionais, o que é certo é que daquele mato não está a sair coelho, Fernando, passa a expressão. São avanços e recuos. Esta semana brindaram-nos com a notícia de que se vai constituir uma nova comissão para discutir a descentralização, a ser indicada, cujos membros vão ser indicados pelo Presidente da República, pelo Presidente da ANAM. Já não parece clara
claro, pelo menos o commitment que nós ouvimos dos líderes das duas partes, de que é de facto uma prioridade. Não, a minha leitura do que aconteceu esta semana é que claramente o general Jacinto Veloso deu uma grande machadada nas expectativas dos moçambicanos. Eu estou a usar a figura do general Veloso, mas claro que não foi ele de per si que decidiu. Acha que é o governo que está a retardar o processo? Claramente, ou seja, é completamente ridícula a argumentação governamental. Ou seja, é como se todos fôssemos estúpidos e como se todos fôssemos analfabetos. Tentar-se dizer que vai-se criar uma nova comissão para se discutir um item que já tinha sido acordado e cujos princípios tinham sido estabelecidos em agosto, nomeadamente com o elencar de todas as peças jurídicas que deveriam ser mexidas, mas com um grupo de luxo, de luxo na Presidência da República a trabalhar sobre o assunto, com outro grupo de consultores externos e pagos, por exemplo, pela cooperação suíça, a trabalhar sobre o mesmo assunto. Vem-nos dizer que voltamos à estaca zero com mais uma... com um grupo de trabalho dentro da própria Comissão Mista a trabalhar sobre este aspecto. Aliás, o representante da Renam foi barbaramente assassinado. Vem-nos dizer que é preciso mais nenhum grupo. Alguém está a brincar. Mas isto ridiculariza o papel da mediação, porque é outro sinal também muito claro que foi dado. Não confiamos nos mediadores, não queremos os mediadores, este grupo não tem mediadores, portanto, claramente uma posição governamental que nunca gostou dos mediadores aqui no meio, portanto, para já, e a não ser que alguém tire um coelho da cartola à última da hora, o processo negocial voltou à estaca zero. Quais são as perspectivas? Estamos a entrar já, aproximar-nos da quadra festiva. Como eu dizia, o meu ceticismo relativamente a isto é que dificilmente até o fecho do ano teríamos um processo de paz encarrilado, e parece que se confirma aos poucos aquilo que muita gente já pensava. Que perspectivas é? Toda a gente agora vai arrumar as trouxas, as bagagens, os mediadores vão voltar para os seus países para passarem as festas. Em janeiro, partes-chave deste processo vão para férias. Que perspectivas é que há deste processo de paz? Como motivar os mediadores a continuarem neste processo? Bem, eu acho que as perspectivas são sombrias e os próprios mediadores, ou uma parte dos mediadores, nomeadamente a parte dos mediadores que de algum modo se sente desautorizada em todo este processo, também não está propriamente muito otimista daquilo que poderá vir a acontecer. Portanto, na minha visão, a não ser que aconteça o tal de golpe de asa, e como estamos na altura que os religiosos olham com muita fé para aquilo que acontece neste mês de dezembro, não vejo que possa acontecer alguma coisa. No rol dos factos dramáticos também, só se acontecer no terreno algo de dramático que pode chamar as partes a atenção para a urgência de resolver à mesa das negociações todo este impasse negocial entre o Governo e a Renam. Portanto, para já... Se olhamos para o histórico, sempre que o diálogo chega a uma fase de encalhar como esta, há um recrudescimento da ação armada. E se prestarmos atenção às últimas semanas, até diria, há muito que não ouvíamos falar de confrontação armada. Esta semana, curiosamente, voltamos a ouvir um comboio na linha de Sena que foi atacado. Penso que a Renam, neste momento, está, digamos, numa fase seletiva dos seus alvos. Por um lado,
as confrontações entre elementos da RENAM diretamente em confrontação com forças militares já ouvimos ataques na coluna e da polícia, que há muito tempo não acontecia. O que não se transporta, o que se não transporta para a opinião pública. Por outro lado, os alvos económicos que têm impactos locais e têm impactos a nível internacional. Internacionais. E, portanto, para já é este o controle das ações militares no terreno. Mas é possível que, se permanecer o impasse negocial, tenhamos outras más notícias ao nível das confrontações no plano estritamente militar. Muito bem, vamos terminar por aqui. Com esperança, então, continuamos já a monitorar este assunto, sobretudo da paz. Próxima semana voltamos então a encontrar-nos aqui no espaço em termos de pontos de vista. Uma boa semana de trabalho a todos. Até domingo que vem.